nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 26. É Deus que nos dá sentido, é Deus que nos dá propósito, é Deus que nos dá valor. Sem Deus, o ser humano ele não tem razão. Ele não sabe de onde veio, ele não sabe para onde vai, ele não sabe o que está fazendo aqui, não é? Por isso nós precisamos ensinar a palavra de Deus. Amém. Vamos de pé em reverência à palavra do Senhor, abrindo o livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 26. Na minha Bíblia aqui o título do capítulo é Uzias reina e prospera. Diz assim: então, todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Interessante, a minha Bíblia está aqui 55, mas está errado. É porque o texto original é 52. Eu já fui falando de cor e aqui está 55. Irmãos, pode escrever aí, é 52. E 52 anos reinou em Jerusalém. Veja, a Bíblia ela foi escrita, o Velho Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. O Velho Testamento tem algumas partes em aramaico. Então, a Bíblia não foi escrita em português. Quando nós temos uma dificuldade no texto, nós precisamos pesquisar no original o que o original diz. Porque o original foi inspirado por Deus. Se há algum erro, veja bem, o erro não está na Bíblia, o erro está na tradução. Ok? Então, era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Agora o 15. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos campos, para atirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Obrigado pela tua palavra. Senhor, abençoa minha garganta, minha voz, para que eu possa transmitir a tua palavra. Senhor, que a tua palavra chegue aos corações com unção. Senhor, que esta palavra seja profética e que ela abençoe cada vida nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Você pode se sentar. Se você gosta de anotar, pegue aí então um papel e uma caneta. O nome Uzias significa o Senhor é a minha força. E nós vamos ver aqui que uma das características fortes do rei Uzias é exatamente a prosperidade. Você vai ler a história, o capítulo todo, e nós ficamos surpresos como Uzias foi próspero, como ele foi bem sucedido. E todo o sucesso de Uzias se deu porque Deus o ajudou. Deus foi a força na vida de Uzias. E gente, a Bíblia toda apresenta Deus como um Deus abençoador. Nós estamos diante de um homem, de uma história, de alguém extremamente abençoado. E a Bíblia diz que Deus é abençoador por excelência. Faz parte da natureza de Deus abençoar. Deus é inclinado a abençoar. Deus tem prazer em abençoar. Amém. Nós precisamos lembrar disso quando cultuarmos a Deus, nos dias a dia das dificuldades que vivemos, que Deus é abençoador por sua natureza. O Salmo 136 repete diversas vezes, diz lá: louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. Esse é o Deus que servimos, um Deus bom, um Deus
benigno. E Deus deseja o melhor para todos nós. Tiago diz isso, que todo bem, toda dádiva perfeita, né, desce dos pais da luz, porque Deus tem um desejo de nos ver felizes. A Bíblia diz isso, que é desejo de Deus que tenhamos uma vida quieta, uma vida sossegada, que sejamos felizes. Deus é misericordioso, Deus é compassivo, é o que a Bíblia Sagrada mostra. E Jesus tentando certa vez, ensinando certa vez sobre a bondade de Deus, ele diz lá em Mateus no capítulo 5, que Deus é tão bom, que ele faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então Deus não tem prazer na ruína, Deus não tem prazer na desgraça, Deus não tem prazer na perda, Deus não tem prazer na dor. Às vezes as pessoas associam o sofrimento que estão vivendo com Deus, mas não é isso que a Bíblia apresenta. Não é Deus que causa dor, não é Deus que causa desgraça. Infelizmente tudo isso é resultado do pecado. Foi o pecado que trouxe toda essa miséria até as nossas vidas. Agora, eu também entendo na Bíblia Sagrada que Deus nos abençoa como resposta à nossa atitude. Primeiro, Deus abençoa porque é da natureza dele abençoar. Mas lembre-se que também Deus nos abençoa como uma resposta à maneira de nós nos comportarmos, a maneira que nós agimos com Deus, como buscamos a Deus, como tratamos a Deus, como nos comportamos de maneira geral, de acordo com a nossa atitude. Vemos vários exemplos na Bíblia. Daniel perdeu tudo, mas foi alguém que buscava o Senhor em oração, fiel a Deus diante daquele império da Babilônia. Ele propôs no seu coração não se contaminar, tornaria a vida dele muito mais fácil se ele se deixasse se envolver por toda a cultura da Babilônia, mas ele mesmo correndo risco de vida, ele assentou no seu coração ser fiel a Deus, e Deus o prosperou, Deus o abençoou. A Bíblia fala sobre José, que foi traído pelos seus irmãos, sofreu toda aquela ingratidão, aquela maldade. Ele poderia ter se rebelado também, ele poderia ter esquecido o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele vai para o Egito ali sozinho. Tem gente que precisa ter um bando, um grupo, uma multidão para poder louvar o Senhor, buscar o Senhor. Ele sozinho no Egito, ele decidiu continuar crendo em Deus, esperando em Deus, buscando em Deus. E Deus o exaltou, Deus o prosperou, Deus o abençoou. Irmãos, quantos outros na Bíblia Sagrada? Ruth, moabita, mas a atitude dela em Belém de buscar o Senhor, de aprender com a sua sogra, Deus a honrou. Esther, que se põe ali em oração e jejum, e Deus a abençoa. Um império também inimigo, ela ali morando num palácio de cultura completamente devassa, faziam tudo aquilo abominável ao Senhor, mas Esther ali, ela deu seu testemunho, ela continuou buscando ao Senhor e Deus abençoou. Então a bênção do Senhor, ela é resultado da nossa atitude, ela vem como resposta a escolhas que fazemos com respeito a Deus. E a Bíblia também diz que Deus nos abençoa como resposta à nossa fé. Nós buscamos ao Senhor, mas à medida que cremos, à medida que confiamos, à medida que descansamos em Deus na hora da aflição, da tempestade, do conflito, Deus nos honra e nos abençoa. Um dos versículos da Bíblia que nós amamos, com certeza você também, Hebreus 11:6, aquele que se aproxima de Deus, precisa primeiro crer que Ele existe, e segundo, que Ele é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Aleluia. Quando você busca Deus, Deus te abençoa. Aleluia. Você está aqui hoje buscando o Senhor, com certeza Deus tem bênção para a sua vida. Aleluia. Aleluia. Ninguém volta de mãos vazias quando vem a presença do Senhor, porque Ele é dadivoso, Ele é generoso. Você vai receber coisas que você espera receber e muitas que você nem imagina. Vão haver bênçãos que você vai ver e muitas outras que você nem vai perceber, mas Deus está te abençoando. Aleluia. Ele merece honra, glória e louvor. Amém. Aleluia. Aleluia. Por que Deus abençoou Uzias? E
a Bíblia é bem clara que toda a prosperidade dele é ação de Deus. Olha o versículo 4. Porque ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, na vida de Uzias, a bênção, a prosperidade foi resultado dele buscar a Deus. No versículo 5, olha o que diz no final do versículo 5. Se você fechou a sua Bíblia, pode abri-la, porque Deus vai falar através da sua palavra. Amém? Amém. Finalzinho do versículo 5 diz: nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então vamos repetir isso rápido, repetir isso forte. No dia em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Esta é a palavra do Senhor, não é palavra de homem. Então, se você crê e deseja receber isto, repita comigo forte. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Que lindo, aleluia. Deus é o Deus que prospera, amém? Amém. Aleluia, Deus é o Deus que prospera. Então nós vamos ver as características da prosperidade na vida de Uzias. As características da bênção de Deus na vida de Uzias. Primeira característica que eu descubro na vida de Uzias, da bênção do Senhor, é que Deus o ajudou a vencer todos os seus inimigos. Sabe como Deus deseja abençoar você? Deus deseja abençoar você te capacitando a vencer os seus inimigos. Aleluia! Irmãos, nós temos inimigos. Uzias tinha inimigos. E nós temos, no versículo 7 diz: porque Deus o ajudou contra os filisteus, os arábios, quer dizer, na época se chamava arábios, e os meunitas. Então, o texto ali vai dar 3 inimigos pelos quais Deus o capacitou, o ajudou a vencer. E você também tem 3 inimigos a vencer. Você precisa vencer a carne, você precisa vencer o mundo e você precisa vencer o diabo. Aleluia! A Bíblia está dizendo que Deus é aquele que ajuda a vencer os nossos inimigos. Aleluia! Não importa quais sejam os planos contra nós, não importa quais sejam as tentativas de ataque, Deus vai te ajudar a vencer. Aleluia! Você que entrou aqui hoje está sofrendo ataque, com certeza cada um de nós sofre. O nosso inimigo não descansa, ele não tira férias, pode ser o calor que for, ele não vai sair para passear, ele continua lutando contra você, ele continua tentando prejudicar a sua família, a sua saúde, as suas finanças, mas Deus é o que nos ajuda, aleluia, a vencer o nosso inimigo, aleluia. A Bíblia diz aqui no versículo 1 que Deus nos ajudou a reconquistar aquilo que já havia sido pego. Então todo o povo tomou Uzias, e aí diz assim, o 2, e edificou Elate e a restituiu a Judá. Quer dizer, o inimigo havia invadido Judá e tinha tomado Elate. Mas depois que o pai falece e que chega então Uzias, Deus capacita Uzias a conquistar de volta, a tomar de volta aquilo que o inimigo levou. Tem hora que o inimigo leva, tem hora que o inimigo tira, mas é Deus que te fortalece e capacita a tomar de volta. Deus é o Deus que restitui, Deus é o Deus, aleluia, que nos ajuda a reconquistar. A Bíblia vai dizer aqui que ele reconstruiu. Há coisas que foram quebradas, que foram destruídas, que estavam em ruína, mas Deus o capacitou a reconstruir. Aleluia! Deus o ajudou a destruir fortaleza dos seus inimigos. Vai dar aqui uma série de fortalezas, dizendo fortaleza em tal lugar, e fortaleza em outro, e muro, e isso. E ele começa então a destruir as fortalezas. Vejam bem, que inimigo abusado este. Invade a terra de Judá e constrói fortalezas dentro do território de Judá. E agora Uzias, quando assume o reino, ele quebra aquelas fortalezas dentro do território onde habitava o povo de Deus. Parece para nós uma coisa assim, uma história bem distante, acontecida há tantos séculos atrás, mas a Bíblia Sagrada fala de fortalezas que o inimigo levanta dentro de nós. Às vezes fortalezas que o inimigo levanta dentro da nossa família e que impede o agir de Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10 e versículo 4 e 5, dizendo assim: porque as armas
com as quais lutamos não são carnais, outra versão diz, não são humanas, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. É isso que o texto diz. As armas que Deus nos deu, elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento a ser obediente em Jesus Cristo. Então veja que muitas vezes nós não somos abençoados por Deus porque há fortalezas levantadas pelo próprio inimigo dentro da nossa mente. São pensamentos que nos dificultam a crer, a descansar em Deus, que nos tornam ansiosos, preocupados, que nos tiram o sono. Pensamentos que muitas vezes nos fazem duvidar na obra de Deus, de bênção, de promessa, que nos enche às vezes de ira. São coisas que o inimigo coloca para tentar impedir a bênção de Deus. Às vezes isso acontece comigo, às vezes acontece com alguém próximo a mim, mas seja onde estiver esta fortaleza, são astutas do diabo para tentar impedir o teu crescimento, a sua dependência de Deus. Nós vamos quebrar estas fortalezas hoje, aleluia. Deus capacitou Uzias a desfazer, a destruir estas fortalezas postas pelo inimigo dentro do território de Judá, e Deus vai nos capacitar a desfazer e destruir fortalezas que impedem o agir do Espírito de Deus dentro da nossa vida, aleluia. Veja que é uma guerra dentro da nossa mente, o que a Bíblia Sagrada está dizendo, que as armas que Deus nos deu são para quebrar estas fortalezas postas na nossa mente, e de maneira que esses pensamentos venham obedecer a Jesus Cristo, aleluia. Jesus precisa reinar na nossa mente. 2 Coríntios capítulo 2 diz que nós temos que ter a mente de Cristo, aleluia. Toda resistência à ação de Deus vai ser banida hoje no nome de Jesus. Amém? Diga comigo, toda resistência à ação de Deus, a bênção de Deus, os planos de Deus, eu quero nesta noite no nome de Jesus, aleluia. Nós precisamos parar e pensar sobre isso. Será que os nossos pensamentos estão nos levando à bênção do Senhor? Ou os nossos pensamentos estão nos afastando do plano de Deus, da vontade de Deus? Estão impossibilitando o agir de Deus. Se hoje há pensamentos colocados pelo maligno, eles vão ser repreendidos e vão ter que sair hoje em nome de Jesus. Amém? Pensamentos de Deus, pensamentos dados pelo Senhor, pensamentos alimentados pela palavra de Deus, para que o Senhor possa reinar e agir e nos prosperar em todos os sentidos, aleluia. Então Deus o ajudou primeiro a vencer os seus inimigos, segundo reforçou as defesas que estavam enfraquecidas. A Bíblia diz que Uzias edificou torres de vigias, ele fortaleceu os muros, e a Bíblia diz que ele reforçou os portões das cidades. Então ele queria ter uma visão ampla, para que se algum inimigo, algum exército estivesse chegando para invadir Judá, ele pudesse ver de longe, para impedir a invasão, mas poder se defender. Muitas das vezes nós estamos tão distraídos, nós estamos tão ocupados com o que está acontecendo, não é, à nossa volta, e nós não estamos percebendo as ciladas, os ataques que estão para chegar. Uzias não queria isso. Uzias queria ter visão à distância, para poder se defender e impedir o ataque ainda antes de chegar perto. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai te dar discernimento, aleluia. Há muita coisa que nós sofremos por não ter visão espiritual, mas Deus hoje vai alargar a tua visão. Você vai pedir: Senhor, eu quero ter discernimento, eu quero perceber a distância, eu quero poder estar preparado para me defender, eu quero impedir da invasão, do ataque, aleluia. Porque Deus deseja fortalecer as nossas defesas espirituais. Deus não quer que você esteja vulnerável a qualquer ataque. Deus não quer que você esteja vulnerável a qualquer problema, a qualquer drama, se quebrando, sofrendo por qualquer situação, mas te fortalecer, aleluia, para que você possa também ir contra ele e reagir rápido. Aleluia. Amém? Reagir rápido, aleluia, aleluia. Irmãos, nós não podemos ser alvo fácil
do inimigo, mas nós precisamos estar preparados. O versículo 9 e 10 diz: a fim de se tornar forte, construiu torres de vigia. Aleluia. Nós não vamos tornar as coisas fáceis com o inimigo. Se o inimigo está pensando que vai chegar e bagunçar, não, nós não vamos tornar as coisas fáceis. Aleluia. Pelo inimigo, aleluia. Mas nós vamos nos fortalecer no Senhor, vamos criar resistência, fortalezas, torres de vigia, para poder ter a nossa família protegida, ter a nossa vida protegida. Aleluia. Veja bem, irmãos, são coisas que Deus fez na vida de Uzias, mas que elas têm um sentido profundo na nossa vida também, na nossa vida tanto física quanto na nossa vida espiritual, fortalecendo as nossas defesas. Depois a Bíblia diz que ele reuniu uma força poderosíssima que o apoiava. Ele reorganizou o exército. Olha o versículo 11. E ele organizou um exército de homens. Eu vou resumir o versículo. Prontos para a guerra, marchavam para a batalha em grupos organizados. Então ele não estava só. É muito difícil você sozinho construir uma casa. É muito difícil você sozinho administrar uma empresa, pastorear uma igreja, formar uma família. Você precisa de ajuda. Quando nós temos ajuda, nós progredimos rápido. Quando nós temos ajuda, as coisas acontecem mais rápido. Você precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda. Quantas vezes nós estamos sozinhos, lutando contra o inimigo? Quantas vezes nós estamos sozinhos, tentando construir alguma coisa boa para o nosso futuro? Mas no caso de Uzias, a Bíblia está dizendo aqui que Deus o capacitou a preparar um grupo de homens bem treinados, que lhe davam apoio, que lhe davam ajuda na hora que ele precisava. Estes homens estavam dispostos a lutar com ele. Aleluia. Deus o cercou de pessoas para o ajudar. E eu quero hoje te dizer que é desejo de Deus que você não esteja sozinho, mas que você tenha ajuda para ir adiante. Aleluia. Diga comigo: Deus vai levantar ajuda. Diga para a pessoa que está lá, você não sabe a dor ou o problema que essa pessoa está vivendo, mas profetiza agora, como a Bíblia Sagrada diz: Deus vai levantar ajuda, Deus vai levantar apoio. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, uma das características da bênção de Deus sobre nós é que não estejamos sós, é que não estejamos lutando sozinhos. A Bíblia diz que quando Gideão estava para lutar contra os midianitas, ele tocou a buzina e o que aconteceu? Um número enorme de homens se acercou dele, aleluia, de maneira que aquilo animou aí a guerra. Quando Davi estava fugindo de Saul, a Bíblia diz que um número de homens belicosos se uniu a ele. Primeiro um grupo de 200, depois o grupo somou mais 400, depois 600, e agora Davi tinha um exército que lutava com ele, aleluia. A Bíblia diz sobre Abraão, quando seu sobrinho foi pego porque José, o que ele faz? Ele vai e se une. A Bíblia diz que ele chama os vizinhos, os seus empregados. 313 homens vão lá lutar com Abraão, e ele consegue pegar todos aqueles que tinham sido cativos, os de Sodoma, os de Gomorra, e mais a família, o sobrinho de Abraão. Deus quer colocar aliados, Deus quer gente ao seu lado que te apoie, que te anime, que te ajude, que te fortaleça, aleluia, que possa lhe dar aquilo que você está precisando. Quando a Bíblia fala da igreja, a Bíblia diz que a igreja é um exército. Nós somos um exército que lutamos juntos. Quando a Bíblia nos chama de família, irmãos, uma das características de família é que dentro de uma família um ajuda o outro, não é assim? Quando Deus planejou a família, planejou com este propósito. Dentro da família um ajuda o outro, o marido ajuda a esposa, o irmão ajuda o outro irmão. É por isso que a Bíblia nos chama de família, porque nós estamos aqui, aleluia, com este propósito de ajudar um ao outro, de motivar um ao outro, de apoiar um ao outro. Não importa se você esteja construindo ou lutando, mas aqui você encontra apoio, aleluia. Deus vai levantar apoio, Deus vai levantar ajuda. Ele encontrou neste grupo de homens um reforço para ele ir adiante. Versículo 15, olha o que diz no finalzinho: foi maravilhosamente ajudado
até que se tornou forte. Repita comigo: foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Veja, ele se tornou forte porque foi ajudado. E Deus não levantou qualquer ajuda, não. Deus o abençoou enviando uma ajuda maravilhosa. Você crê que vai haver uma maravilhosa ajuda sobre a sua vida? Aleluia! Aleluia! Seja o que for que você está levando aí com tanta dificuldade, seja lá o que for que você está enfrentando hoje, Deus é o Deus que conhece a tua aflição. Deus é o Deus que conhece a tua necessidade. E Ele está enviando resposta à tua vida. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. A Bíblia também diz, outra característica da bênção de Deus sobre o rei Uzias, é que Deus o deu novas estratégias. Olha o que diz aí o versículo 15. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem na torre e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras. Olha, uma outra versão diz assim, que inventou. Qual é a versão? Quem tem essa versão que diz inventou máquinas de guerra? Lá a Josélia tem, inventou máquinas de guerra. Eu encontrei isso em outra versão. Eu achei isso extraordinário. O homem estava ali liderando, reinando, governando uma nação. Há inimigos que tinham, na época do seu pai, do antecessor, invadido a terra. Agora ele recobra o espaço que havia perdido. Ele fortalece o reino. Ele fortalece as defesas de Judá. E a Bíblia diz que inventa máquinas de guerra que lançavam flechas e grandes pedras. Como é que é o nome disso? Quem sabe? Catapultas. Você sabe que os livros de história dizem que quem inventou as catapultas foram os gregos? 200 anos antes dos gregos, Uzias inventou as catapultas. Aleluia! Irmãos, isso está registrado na Bíblia. Catapulta foi inventado por os homens de Uzias, por Uzias. Veja bem, Deus é Deus de novas coisas. Deus é Deus de novas ideias. Deus é Deus de novos planos. Deus é Deus de novas invenções. Deus é Deus de novos projetos. Aleluia! Irmãos, quantas pessoas nos prosperaram na vida porque inventaram algo novo que não existia. Deus é poderoso para te dar uma ideia nova. Deus é poderoso para colocar um novo projeto na tua vida, para te dar uma nova canção. Aleluia! Deus é Deus de coisa nova. Aleluia! Coisa que ninguém viu, coisa que ninguém conhecia. E agora Uzias, ele inventa, flecha, joga pedras grandes muito para longe. Aleluia! Glória a Deus. Deus é o Deus que quer trabalhar na sua mente para te capacitar a alguma coisa nova. Digo que Deus é Deus de coisas novas. Amém, aleluia. A Bíblia diz, a gente conhece bem Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e novas. Deus tem coisas novas para a sua vida. Às vezes a gente vem para os Estados Unidos, não é? Acostumado a um estilo de vida no Brasil. Quando a gente chega, a gente tem dificuldade de se adaptar. Eu tive muita dificuldade de me adaptar aqui nos Estados Unidos no primeiro ano, porque era alguma coisa nova. E olha que o novo não é muito confortável. O novo muitas vezes machuca a gente para se adaptar. Mas se não tiver o novo, você não cresce. Se não tiver algo novo, você não progride. Se não tiver algo novo, Deus não faz aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Deus não quer que você continue no de sempre. Deus não quer que você continue naquele tamanho que você estava acostumado a estar. Deus tem coisa nova para você. Aleluia! Diga isso, pessoa que está ao seu lado, com a autoridade do Espírito de Deus. Deus tem coisa nova para você. Aleluia! Deus tem coisa nova. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz que Ele expandiu o reino e recebeu impostos dos amonitas. Olha que coisa tremenda, como Deus honrou, como Deus prosperou este homem. E a Bíblia diz que ele cavou muitos poços e providenciou muita água. O que fez Uzias
a cavar tantos poços, que a Bíblia diz muitos poços? Por que ele precisava tanto de água? Porque ele cria na abundância. Você sabe que muitas vezes nós não somos ousados em crer que Deus vai fazer algo mais. Ele se antecipou e diz: começa a cavar. Cava aqui, cava ali, cava lá. Mas por que o Senhor precisa de tanto poço? Porque Deus vai multiplicar a lavoura. Porque Deus vai multiplicar os animais. E eu preciso de muita água. Aleluia, aleluia. Deus quer fazer isso na sua vida também. Amém, aleluia. Você vai cavar muito poço. Cavar poço dói as mãos, mas vai haver abundância de água sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus quer prosperar. Deus quer trazer crescimento. Vai haver muita lavoura. Vai haver muito gado. Aleluia. Ele cria na multiplicação. Ele cria no crescimento. Então ele foi e cavou muitos poços. Porque, irmãos, quando a água, a vida, quando a água, há crescimento. Toda a Bíblia Sagrada fala muito de água. E quando a Bíblia fala de água, fala que a água refresca. Nesse verão, então, a gente entende bem isso, não é? A água refresca, a água limpa, a água, onde a água produz vida, onde não há água, não há vida. E quando a Bíblia fala de água, a Bíblia está falando do próprio Deus, porque Deus é fonte de água. Deus é fonte de vida. Deus é fonte de bênção na tua vida. Deus é fonte de bênção na tua história. Eu quero te afirmar nesta noite: Deus é fonte de bênção na tua família. Aleluia. Deus vai fazer. A Bíblia Sagrada fala lá em Jeremias 2, mostrando que Deus é fonte de água. Deus diz assim: meu povo cometeu 2 males. A mim abandonaram a fonte de águas vivas para cavarem cisternas rotas que não podem reter água. Quanta gente deixa de cavar, não é? Em Deus, que é um poço de água viva, e está aí se satisfazendo com cisternas rasas que não podem conter a água. O que Deus está te oferecendo é algo que não pode ser comparado com nada aqui da terra. Deus é a fonte, aleluia, de águas vivas. A Bíblia diz em Jeremias também, no capítulo 17, versículo 8: bendito é o homem que confia no Senhor, porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, suas folhas ficam verdes o ano inteiro, não se afadiga, nem deixa de dar o seu fruto. Aleluia. Deus é o único que pode satisfazer a sua alma. Ele está aqui nesta noite, a fonte de água viva, a fonte de água, de água eterna, de vida eterna. Jesus disse para aquela samaritana que quem bebesse da água que ele tinha para dar, se faria desta pessoa uma fonte de água que jorraria para a vida eterna. Jesus vai dizer lá em João: quem tem sede, vem a mim e beba. Aleluia. Beba do Senhor Jesus hoje, beba da palavra, beba de Deus, deixa Ele encher até transbordar a sua vida, porque Deus, Ele te enche de alegria, Deus te enche de força, de ânimo. Aleluia. É Deus que vai te fortalecer para que esta abundância venha, porque a água traz abundância. Diga comigo: água traz abundância. Aleluia. Uzias entendeu isso e eu entendo isso. Aleluia. A palavra de Deus diz isso. Outra característica da bênção de Uzias é que Deus o fez prosperar na área que ele mais amava. O versículo 10: porque era amigo da agricultura. Ele amava a agricultura. Tem gente que gosta, não é? Tem uma irmã chamada Raquel lá em Rio Branco. Irmãos, ela sempre muda para um lugar que tem quintal e ela planta um monte de coisa. Depois ela leva para mim aqueles sacos com aquelas folhas maravilhosas. Irmãos, tudo que eu planto morre. Eu descobri uma florzinha rosa, essa não morre, então eu sempre planto a mesma. É aquela ali, não tem mais lugar para outra, que aquela ali comigo deu certo. Mas Uzias amava plantar. E em Deus, a Bíblia diz que Deus o fez prosperar
fazendo aquilo que ele amava. Não era a principal tarefa dele. Ele era rei, ele era o administrador, ele era o general do exército, ele tinha muitas tarefas, mas o hobby dele era a agricultura, e Deus permitiu que ele prosperasse naquilo que ele amava. Tem coisa que você ama? Você ama música, você ama esporte, o que você ama? Quando nós somos fiéis a Deus, quando nós buscamos a Deus, Deus nos faz prosperar em todas as áreas, inclusive naquilo que nós amamos fazer, aleluia. Deus quer te abençoar nesta área também. Tem gente que gosta do artesanato, tem gente que gosta de pintura, tem gente que gosta de culturar, de costurar. Deus é o Deus que abençoa. A Bíblia diz que Deus cumpre o desejo do coração do justo, aleluia. Glória ao poderoso nome do Senhor. Deus o fez prosperar naquilo que ele gostava de fazer. Davi também foi rei. O que ele gostava? De música. A Bíblia diz que ele inventou muitos instrumentos musicais. A Bíblia diz que ele compôs muitos hinos, que até hoje usamos as letras dos hinos de Davi. Deus vai te fazer prosperar, aleluia. O segredo é beber da fonte. O segredo é estar na presença do Senhor. Agora a Bíblia fala do nome de Uzias. Deus deu a Uzias um nome respeitado. Deus tem muito interesse em que o seu nome seja um nome respeitado. Olha o que diz o versículo 8. O seu nome foi conhecido até o... Olha o que ele diz aí, versículo 8. O nome dele foi conhecido até o... entrada do Egito. Até lá no Egito, as pessoas sabiam quem era Uzias. Uzias não conhecia as pessoas, mas as pessoas conheciam Uzias. As pessoas falavam do rei Uzias, das invenções do rei Uzias, da abundância, da prosperidade do rei Uzias. Olha o que diz o versículo 15 agora. E divulgou-se a sua fama até muito longe. Veja que o nome dele foi crescendo, foi sendo comentado, foi sendo conhecido. Primeiro chegou até o Egito, e a Bíblia diz que depois chegou até muito longe. Até hoje, um dos reis onde se encontra mais detalhes nas escavações arqueológicas é sobre o rei Uzias. Acharam lá no território da Síria documentos que provam tudo que a Bíblia fala de Uzias, da sua prosperidade, das suas invenções. Então foi alguém que foi honrado, foi alguém conhecido, o nome dele era respeitado. Agora entenda bem, a Bíblia Sagrada diz que Deus foi abençoando ele, e a bênção foi se expandindo, a bênção foi crescendo, saiu do território de Judá, agora ele era conhecido até a entrada do Egito, e depois a Bíblia diz que foi até longe, porque a bênção de Deus ela é progressiva. Deus quer começar e te abençoar, e Deus não quer parar, mas Deus quer que a sua bênção se expanda, porque a Bíblia Sagrada diz que é interesse de Deus nos abençoar, para que através de nós outras pessoas sejam abençoadas. José foi chamado por Jacó de ramo frutífero, e é isso que Deus quer fazer através da sua vida. Tem muita gente precisando ser abençoada, e Deus te chama para abençoar você, para que você seja fonte de bênção na vida de outros, aleluia. Deus abençoou Uzias, e a bênção ela se expandiu, ela cresceu. Filipenses capítulo 1:6 diz que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus não começa algo na sua vida para parar no meio. Deus não começa algo na sua vida e te abandona de qualquer jeito. Aquilo que Deus começou, Ele vai levar até o fim. E vai progredir, vai crescer, aleluia. Não é algo que vai diminuir, não é algo que vai estacionar, mas o projeto de Deus na sua vida vai crescer, vai evoluir, vai progredir, aleluia. Glória a Deus. Deus não só começa algo, Deus aperfeiçoa, Deus leva, aleluia, adiante, avante, aleluia. Uzias, ele tinha consciência que ele tinha sido abençoado pelo Senhor. Ele entendia que a sua prosperidade vinha de Deus. Porém, chegou um momento que a sua prosperidade subiu a sua cabeça.
A Bíblia, infelizmente, depois de anos de prosperidade, de crescimento, de honra, de fama, a Bíblia Sagrada diz que Uzias se deixou dominar pelo orgulho e pela arrogância. Irmãos, quando o homem se envaidece, comete loucuras. Diga comigo, quando o homem se envaidece, comete loucuras. Irmãos, isso aqui é um dos exemplos, mas nós sabemos disso da nossa vida, não é? Irmãos, sucesso é perigoso. Prosperidade, por melhor que seja, cada um de nós deseja, mas a Bíblia vai mostrar na vida de Uzias que prosperidade é perigosa. Ou nós acabamos de fazer uma campanha sobre prosperidade, mas o versículo que nós usamos foi 3 João no capítulo 12, que diz: amado, em tudo desejo que prosperes, como és próspera a tua alma. O que o versículo está dizendo? O versículo está dizendo que precisa haver uma proporção. É desejo de Deus me prosperar em todas as áreas, fisicamente também, mas como eu sou próspero na minha alma, porque é muito errado, fica desequilibrado, fica disfuncional se eu for muito próspero financeiramente e eu não for próspero na minha alma. E às vezes nós desejamos tanta prosperidade, uma prosperidade humana, e não entendemos que a principal prosperidade é a prosperidade espiritual. Aleluia. À medida que eu cresço com Deus, Deus então me faz crescer em outras coisas. Não estou dizendo que Deus vai dar um iate nem um helicóptero para ninguém. O que eu estou dizendo é que Deus tem planos das nossas vidas, e para que esses planos se cumpram, nós precisamos ter recursos. Amém? Deus tem planos na tua vida, Deus tem planos na vida dos teus filhos, Deus tem planos ministerial, e Deus vai nos dar recursos para que os planos dele sejam concretizados. Aleluia! Deus quer nos prosperar em todos os sentidos, na alma, nas emoções, na nossa mente, no nosso sorriso, aquele sorriso cheio de dente bonito, não é? Não é aquele sorriso faltando a porção de dente, não. Aquele sorriso de prosperidade, de alegria, de bem-estar, aleluia, porque nós estamos cheios do Espírito de Deus. Isso é prosperidade. Prosperidade para você ter e repartir, prosperidade para você ter e dar para quem precisa. Isso é prosperidade. Mas Deus não pode abençoar quando não existe prosperidade na alma. Então a prosperidade nossa, ela precisa ser medida pela nossa prosperidade espiritual também, proporcional à nossa prosperidade espiritual. Uzias cresceu muito, se tornou tão importante, se tornou tão próspero, mas estava insatisfeito com tudo que ele tinha. Ele queria algo que Deus não havia lhe dado. Ele agora, a Bíblia diz que ele entra na casa do Senhor, ele vai no templo, e a Bíblia diz que ele cumpre um papel que não era o dele. O versículo 16: havendo-se já fortificado, exaltou o seu coração para a sua própria ruína, cometeu transgressão contra o Senhor, entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias, e a Bíblia vai dizer, entra com 80 outros sacerdotes e diz a ele que não era dele. Qual é o versículo, gente? 16. Vai dizer que não. Porém o sacerdote Azarias entrou 18. E com 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, quer dizer, homens que não tiveram medo do fato dele ser rei, resistiram ao rei Uzias e disseram: Uzias, não me chamaram de rei, porque ali ele não era rei. Ali o rei é o rei da glória. Aqui neste lugar quem reina é Cristo, aleluia. Ele é o nosso rei. Ele não teve o direito de ser chamado de rei. Uzias, não compete a você queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, descendentes de Arão, que são consagrados para queimar incenso. E os sacerdotes dizem para ele: sai do santuário. Ele estava num lugar santo, ele estava diante do altar do incenso, queimando incenso. E ele diz: sai do lugar santo, porque transgredistes contra o Senhor. Isso não servirá para a sua honra, isso não faz parte das suas atribuições. A Bíblia Sagrada diz que eles brigam com ele: você não pode estar fazendo
Você está na casa do Senhor, mas você não pode estar. Gente, Uzias foi ao lugar certo. Ele entrou na casa do Senhor. Ele levou uma oferta ao Senhor. Porém, Uzias representa tudo aquilo que nos impede de no culto ver a glória de Deus. Se ele estava na casa de Deus, ele deveria ver a glória de Deus. Se ele estava na casa de Deus, ele deveria se alegrar. Mas você sabe que muitas vezes Deus tem planos, Deus nos abençoa, a gente vem ao culto, mas em vez de nós sermos abençoados pelo Senhor, nós perdemos tudo aquilo que Deus tem para nós. Por quê? Porque Uzias, ele apresenta, desculpe gente, minha voz está horrível, né? Uzias, ele apresenta um culto errado. Uzias oferece a Deus um culto errado, que vai comprometer toda a sua vida. Então, o que é Uzias? É aquilo que nos impede de receber a bênção do Senhor. Uzias é aquilo que nos leva a prestar um culto errado ao Senhor. O comportamento dele na casa de Deus arruinou tudo. Por quê? Porque ele não cultuou a Deus da maneira correta. Qual é o Uzias da sua vida? Qual é o Uzias que faz com que você chegue na igreja e não receba a bênção de Deus? Qual é o Uzias que você vem para a igreja e em vez de você se alegrar, adorar a Deus, sentir a presença de Deus, ver a glória de Deus, você sai murmurando por alguma coisa ou algum probleminha? Irmãos, são Uzias da nossa vida. Porque o lugar mais importante para estarmos é na casa de Deus. É verdade, aleluia. A coisa mais importante para fazer é cultuar a Deus. É verdade. E quando nós estamos na casa de Deus, ou cultuamos a Deus de uma maneira que não o agrada, então Deus fica impedido de nos abençoar em todas as áreas. E Deus quer abençoar você em todas as áreas. Deus quer abençoar você em todas as áreas. Veja bem, não podemos depender de alguém para sermos fiéis a Deus. Olha o que diz o versículo 5 aí. Porque buscou ao Senhor nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. Outra versão diz, buscou a Deus nos dias de Zacarias, que um instruiu no temor do Senhor. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que enquanto Zacarias estava ao lado de Uzias, incentivando, ensinando, levando para a igreja, ele fez tudo certo. Ele orava como devia, ele participava dos cultos da maneira como devia. No momento que o profeta Zacarias já não estava do lado dele, provavelmente porque morreu, então Uzias agora tem uma atitude errada. Uzias agora se enche de orgulho, se enche de arrogância. O seu coração mudou. Eu e você não podemos depender de outras pessoas para buscar a Deus. A Bíblia diz que cada um de nós vai ter que dar conta de si mesmo a Deus um dia. Então eu preciso vir à igreja porque eu amo a Deus. Ele é o meu Senhor. Jesus morreu na cruz do Calvário. Oh, glória a Deus! Se tiver alguém me incentivando, eu vou. Se não tiver, eu vou também. Aleluia! Aleluia! É um compromisso, uma responsabilidade minha com Deus. Aleluia! Agora, enquanto ele tinha o profeta Zacarias, ele agiu corretamente e foi tremendamente abençoado pelo Senhor. No momento que Zacarias não estava com ele, ele errou e botou tudo a perder. A Bíblia diz aqui que ele ignorou a palavra de Deus. Ele entrou no templo, mas a Bíblia diz lá em Êxodo, no capítulo 30, e também diz em Números 3:10, dizendo que apenas os sacerdotes descendentes de Arão podiam naquela época oferecer incenso. Ele ignorou o que dizia a palavra de Deus. Ele queria fazer as coisas para Deus do jeito dele. Ninguém me manda, eu sou dono do meu nariz, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Eu não gosto desse louvor, eu vou fazer o louvor do meu jeito. Eu não gosto dessa pregação, vou fazer. Sabe quando a pessoa quer fazer as coisas do jeito dele, dela? Foi assim que o rei Uzias fez. Ele entrou e tentou fazer as coisas do jeito dele, não do jeito de Deus. Ele não se submeteu à autoridade espiritual. Ele desprezou a autoridade espiritual dos sacerdotes. Ele foi rebelde aos sacerdotes, porque se sentia superior a eles. Eu sou rei. Vocês são o quê? Sacerdotes. Não, quem vai entrar e fazer? A minha oferta ninguém vai dar.
Quem vai entrar no santo, e sou eu. Quem vai queimar o incenso, serei eu, porque vocês são apenas sacerdotes, mas eu sou o rei. Quando ele entrou, os sacerdotes entenderam que o que ele estava fazendo era errado, mas subiu na cabeça dele quem ele era. Subiu na cabeça dele a posição, o reinado. Irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender é nos sermos humildes diante de Deus, é respeitar a autoridade de Deus. Vocês sabem como é que o pecado entrou no mundo? A Bíblia Sagrada diz em Isaías capítulo 14, a Bíblia Sagrada ensina lá em Ezequiel no capítulo 28, que o pecado entrou através de um querubim ungido chamado Lúcifer. Lúcifer, ele não se submeteu à autoridade de Deus. Ele queria uma posição, ele queria um lugar que não era dele, e por causa disso ele foi expulso do céu. Exatamente o que Uzias está fazendo aqui. Deus delega autoridades. Efésios no capítulo 4 diz: e ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e doutores. Irmãos, e nós precisamos aprender a estar no nosso lugar, a estar na nossa posição. O culto é feito da maneira como Deus exige na sua palavra, e nós precisamos ser humildes diante do Senhor. A Bíblia mostra que quando os sacerdotes entram, vejam, primeiro vem o sacerdote maioral, depois 80 sacerdotes falando, ele não aceita. E a Bíblia vai dizer que ele foi repreendido, não aceitou a repreensão. Olha o versículo 18. Diziam para ele: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor, é a tarefa dos sacerdotes. Versículo 19, se irritou. Uzias se irritou e se indignou contra os sacerdotes. Irmãos, Uzias não foi ferido de lepra por ter oferecido o incenso. Preste atenção no texto. Ele foi ferido de lepra por ter se rebelado contra a autoridade dentro do templo. Só depois que ele se indignou, só depois que ele se irritou, é que a Bíblia Sagrada diz que Deus o feriu de lepra. E aí todos viram, né? Cadê o próximo? Pode ir lá. Juliana. Mas a próxima. Não, então antes. Não estava Tem um na antes, ordem. Juliana. Tem um antes. Tem um antes que a testa dele está ferida. Muito bem, está ferida não, está com lepra, com uma lepra. E aí os sacerdotes percebem. Quando ele percebe que está leproso, então a Bíblia Sagrada diz que ele mesmo se precipita, ele mesmo corre para sair do templo, porque ele estava agora leproso. Veja bem, Uzias achou que podia fazer o que quisesse na casa do Senhor. Ele determinou como deveria oferecer o próprio culto. E na verdade o que ele fez foi se rebelar. E a Bíblia diz em 1 Samuel que pecado de rebelião é pior que pecado de feitiçaria. Quando ele percebe então que ele não ouve os sacerdotes, agora ele ouve a Deus. Porque ele percebe a lepra e ele sai correndo do templo. Mas isso que acontece aqui com Uzias não é a primeira vez que acontece na Bíblia. A Bíblia diz que certa vez Miriam, ela é ferida por lepra. Por quê? Porque ela se rebelou contra a liderança de Moisés. E ela se torna leprosa. E o povo de Israel tem que esperar até que a lepra dela suma. Mas ela se arrepende, pede perdão. Miriam é curada e volta então a peregrinar todos juntos. A Bíblia fala de outros homens que foram também. A Bíblia fala lá em Reis, de um rei que recebe uma palavra rude, dura de um profeta. Ele, quando estende a mão para pegar o profeta, a Bíblia diz que a mão dele se endurece, ele não consegue, mas aí ele se arrepende, pede misericórdia, o profeta ora por ele, e aí a mão dele volta ao lugar. Veja que o problema maior de Uzias não foi nem este aqui, de ter entrado e queimado incenso no altar. O pior pecado de Uzias é que ele não se arrepende. Ele não se arrepende. Não há nenhum momento da Bíblia que diz que Uzias se arrependeu. Não há cura. A Bíblia diz que ele é tirado do templo,
ele é afastado das suas atividades reais, ele não pode mais viver no palácio e tem que viver agora num lugar isolado, porque fica leproso até a sua morte. Um homem que depois de receber tantas bênçãos de Deus, foi deixando que o orgulho, a vaidade dominasse o seu coração, a ponto dele não ser capaz de se arrepender, depois de ter cometido uma falta grave contra Deus. Irmãos, cada um de nós aqui peca, não é? Se você quer ver que uma pessoa talvez aqui mais peca, sou eu. Né? Imagina quando eu estou nervosa, pecado total, exagerado. Mas, irmãos, quantas vezes eu entro no meu quarto, eu sei que você também. Hoje na Santa Ceia fizemos isso, pedindo perdão a Deus pelos nossos. Aleluia, eu te adoro, Jesus. Irmão, se há uma atitude dentro da nossa alma que não pode faltar, é a humildade. Sabe o que Deus deseja de você? Humildade. À medida que você é humilde, Deus vai te abençoar. Aleluia. À medida que você é humilde com o Senhor, Deus vai te honrar. Glória a Os Deus. planos dele vão sendo formados, criados. Mas na hora que nós deixarmos que a vaidade entre no nosso coração, aí nós colocamos, tudo a ruína. Deus não pode abençoar, Deus não pode realizar absolutamente nada na nossa vida quando nós estamos orgulhosos, porque o pecado do orgulho compromete. Aquele homem perdeu tudo o que tinha. Provérbios 16:18 diz: a soberba precede a ruína e o espírito altivo a queda. Tiago capítulo 4 diz que Deus resiste aos soberbos. Nunca perca a sua humildade. Diga a pessoa que está ao seu lado, nunca perca a sua humildade. Porque se você perder a sua humildade, você vai perder tudo. Sabe o que o diabo quer dizer para você? Que você não precisa da igreja, que você não precisa de escola dominical, porque você é inteligente, você é forte, você é isso, você é aquilo. Isso tudo é mentira. Cada um de nós é dependente da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do favor de estar na casa do Senhor, de aprender do Senhor, de louvar a Deus com humildade. Irmãos, um outro rei chamado Davi vai dizer que um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita. Aleluia, glória a Deus. Agora, irmãos, não é a única menção ao rei Uzias, segundo Crônicas capítulo 26. Nós vamos mudar de livro, e aí nós vamos pegar o livro de Isaías, capítulo 6 e versículo 1. Quem lembra quando começa esse versículo? No ano que morreu o rei Uzias. Interessante, Isaías no capítulo 6 diz: no ano que morreu o rei Uzias, entrei no templo do Senhor. E aí ele vai ver a glória do Senhor, aleluia. Por que a Bíblia associa o início do ministério de Isaías com a morte do rei Uzias? Porque a Bíblia está falando de culto. A Bíblia está falando de como devemos entrar na casa do Senhor. Uzias entrou com arrogância e saiu perdendo as bênçãos. Isaías entrou com humildade e teve um encontro maravilhoso. Glória a Deus. Sabe qual é o propósito de Deus neste culto aqui? É que você sinta a glória de Deus neste culto. A Bíblia diz que os céus se abriram para Isaías quando ele estava no templo, na hora do culto. E aí ele viu os querubins de 6 asas, Deus, cobrindo os pés, 2 no rosto, com 2 ele ouviu a voz dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aleluia! Aleluia! Vocês lembram qual a atitude de Isaías no templo? Ele, quando viu a glória de Deus, quando ele ouviu aquela voz dizendo: Santo, Santo, ele disse: ai de mim que vou perecer, porque os meus olhos viram a glória de Deus, e eu sou um homem impuro, de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe qual é o sentimento que Deus se agrada? Quando a gente vem na casa de Deus e a gente contempla quem Deus é. Aleluia. Sabe quem Deus é? Deus é o Deus magnífico. Deus é o Deus criador de todo o universo. Deus é o Deus todo-poderoso. Deus é o Deus soberano. Deus é o Deus santo. Aleluia. Glória a Deus. Que a gente chega na igreja e tem que ser impactado
lugar e ignorar Deus. Você não pode entrar neste lugar e se comportar de qualquer maneira. Você tem que ver a glória de Deus. Você tem que reconhecer quem Deus é. Aleluia. Isaías, ele confronta a sua própria existência, se sentindo pequeno diante de Deus, se sentindo pecador diante de Deus. Há uma visão introspectiva dele no templo. E ele percebe o quanto ele era necessitado de Deus. Sabe por que você está aqui? Sabe por que Deus te traz para o culto? Porque você precisa de Deus. Eu preciso, aleluia. Sabe por que você vem para o culto? Para você lembrar quem Deus é. Para você lembrar todo o poder, toda a glória, toda a santidade, toda a majestade de Deus. Por mais que você seja inteligente, por mais que você seja rica, por mais que você seja linda, não importa. Deus é maior. Deus é grande. Deus é tremendo. Aleluia. Glória a Deus. É isso que nós precisamos ter no culto. Essa consciência, essa sensibilidade para sentir Deus está neste lugar. Eu vou te garantir, porque eu já sinto e eu sei, mesmo sem sentir, eu já sabia, Deus está neste lugar. A palavra dele é santa, a presença dele é santa, o Espírito dele é santo, aleluia. A glória dele está neste lugar, aleluia. Deus está neste lugar, os olhos de Deus estão neste lugar, olhando para cada um de nós. A mão de Deus poderosa está sobre este lugar, aleluia. Como vamos sair daqui? Vai depender da nossa atitude no culto. Uzias saiu pior do que entrou, saiu leproso, mas Isaías não. Isaías ouve a voz de Deus. Ele reconhece o seu pecado. E aí a Bíblia diz que se tiram lá com uma tenaz, uma brasa viva, e aí levam até o lábio de Isaías e purificam da sua iniquidade. Nós estamos aqui enquanto estamos na presença do Senhor. Deus está trabalhando lá dentro de nós, aleluia, purificando, tirando aquilo que não convém, aquilo que impede o agir de Deus. Deus tem planos sobre a sua vida, aleluia. Deus criou você com um propósito. Deus quer que este propósito cresça, que progrida, que evolui, que dê frutos, aleluia. Mas é na presença do Senhor que nós somos preparados por isso. Aí ele ouve a voz de Deus: quem há de ir por nós? E aí ele responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías descobre o propósito da existência dele. Deus fala e ele agora então se apresenta para que Deus cumpra este propósito na vida de Isaías. Aleluia. Uzias representa um culto errado, mas Isaías representa um culto bem feito, um culto onde Deus se manifesta, um culto onde a glória de Deus se revela, um culto que nos abençoa, aleluia. Isaías saiu dali e se tornou o maior profeta de todos os tempos. Ele é chamado profeta messiânico. Ninguém recebeu profecias a respeito da vinda de Jesus como Isaías. Isaías tem todas as revelações a respeito da primeira vinda. Isaías revela sobre a igreja. Isaías revela sobre o batismo com o Espírito Santo. Isaías revela sobre a segunda vinda de Jesus. Isaías revela sobre a volta de Jesus em glória, sobre o milênio. Tudo nós encontramos no livro de Isaías. Aleluia! Porque um dia entrou no culto e Deus se revelou a ele. Aleluia! Num culto como este, Deus pode mudar a sua vida. Muda, Jesus, aleluia. Num culto como este, Deus pode mudar esta situação. Aleluia. Num culto como este, Deus pode providenciar ajuda, o recurso. Aleluia. A bênção que você precisa. É num culto como este o inimigo, não importa qual seja a tática, a estratégia que ele esteja usando, este projeto do inimigo vai ser desfeito, porque enquanto você está na presença do Senhor, Deus está guerreando por você. E eu quero abençoar a sua vida. Aleluia. Eu sei que muita gente entrou aqui como Isaías entrou naquele dia no templo. Eu sei que você veio hoje para cultuar realmente a Deus, para buscar Deus, para dar oportunidade de Deus para trabalhar na sua vida. Olha, durante os minutinhos, fale com o Senhor aí, diz: Senhor, eu estou na tua casa. Aleluia, como é bom estar na tua presença. Senhor, trabalha em mim, me enche, eu quero ver a tua glória. Aleluia, Senhor, purifica. Senhor, tira tudo que não te agrada. Aleluia. Eu não quero ser Uzias, eu não quero
Ti errado, mas eu quero oferecer um culto a Ti, que o Senhor se agrade. Aleluia. Senhor, nós Te louvamos nesta noite por estarmos no melhor lugar para estar. Nós estamos na Tua casa, nós estamos na Tua presença, Te adorando, Te bendizendo, ouvindo a Tua palavra. Tira todo orgulho, tira toda arrogância, tira tudo que impede, Senhor, a manifestação da Tua presença. Tira tudo, Senhor, que pode impedir a Tua bênção em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, abençoa. Não queremos depender de ninguém para estar na Tua presença, vir para a Tua casa. Nós queremos vir voluntariamente, apaixonadamente. Senhor, som do nosso coração e enche-nos, Senhor, da Tua presença. Derrama-te em nós pelo Teu Espírito, Senhor. Aleluia, abençoa, abençoa, Senhor, há pessoas aqui que estão sofrendo ataque do inimigo. O Senhor abençoa a primeira fase de Uzias, como o Senhor deseja abençoar cada um de nós. Que aquela prosperidade de Uzias seja realidade na nossa vida, sem nenhum orgulho, sem nenhuma arrogância, mas que sejamos fiéis a Ti até o fim. Mas, Senhor, abençoa, Senhor, fortalece, Senhor, as nossas defesas. Senhor, nos dá armas espirituais. Senhor, nos dá coisas novas, ideias novas. Senhor, nos faz crescer, nos faz prosperar, nos abençoa, Senhor, no nome santo de Jesus. Aleluia. Eu quero abençoar vidas aqui hoje. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e você vai pedir ao Senhor: Senhor, aleluia, eu estou precisando de armas, Senhor. Eu estou precisando, Senhor, fortalecer as minhas defesas espirituais. O inimigo avançou, Senhor, no meu terreno. Senhor, o inimigo, Senhor, ele tem atacado, ele tem tomado o terreno que não deveria. Você vai pedir ao Senhor: eu quero me fortalecer em Ti. Eu quero discernimento espiritual para ver todo tipo de ataque. Eu quero saber como me comportar, como me conduzir, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do Espírito de Deus. Aleluia. Deus não te chamou para você perder a guerra, nem batalha nenhuma. Deus te convocou como um soldado dele. Que te arma, é Deus que te capacita, que te fortalece, aleluia. Veja bem, se há fortalezas que o inimigo colocou dentro da sua mente, que estão impedindo você de receber as bênçãos do Senhor, essas fortalezas vão ser quebradas hoje. Em nome de Jesus. Eu quero te dizer que os seus pensamentos, eles têm que ser submetidos a Deus. Os teus pensamentos, eles não vêm e você não tem poder sobre eles, não. Assim como Deus te deu capacidade para você mover o seu braço, assim como Deus te deu capacidade para você usar os seus pés, Deus te dá capacidade também para você ordenar as suas mentes. Se a sua mente está trazendo pensamentos que estão te distanciando da bênção de Deus, você não vai aceitar mais esses pensamentos. Vai haver mudança na tua mente. Aleluia. Eu quero afirmar: vai haver mudança na sua mente. Há pensamentos novos de Deus para a sua mente. Aleluia. Aleluia. Pensamentos sábios. Pensamentos que vão te orientar de como agir. Pensamentos que vão te capacitar a se defender. Não importa qual seja o ataque, você vai perceber ataque. Então você não vai deixar aquilo crescer na sua vida. Você não vai se deixar levar por aquilo. Porque tem gente aqui que não está percebendo quando é ataque. Está se deixando levar e perdendo as bênçãos do Senhor. Mas o Senhor hoje vai mudar a sua mente. Aleluia. 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 O campo que o inimigo invadiu, ele vai estar sendo expulso agora. Ele tem que sair em retirada. Porque é Jesus que entra e reina neste lugar. Aleluia. É Ele que reina na tua mente, é Ele que reina na tua casa, é Ele que reina, é Jesus que reina na tua saúde, é Jesus que reina na tua finança. Aleluia. 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 Deus tem projeto novo para a tua vida. Aleluia. Vai acontecer coisa nova. Aleluia. Orientação nova. Aleluia. Os projetos que já foram concretizados ficaram para trás, e Deus está dizendo que Ele tem algo novo para realizar. Aleluia.
continuar sendo abençoado pelo que já foi feito. Mas Deus está te dizendo que Ele tem mais. Aleluia. Há algo novo, há algo novo, há uma estratégia nova. Aleluia, 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 aleluia. Deus é Deus de prosperidade, prosperidade na alma. Aleluia, transbordar de alegria, de gozo, transbordar de ânimo, de disposição. Aleluia, transbordar de fé, de amor. Deus quer te prosperar através do seu trabalho, das suas mãos. Aleluia, Deus vai te levar além do que você esperava ir. Aleluia. Amado Deus, nós te louvamos nesta noite, porque temos um Deus que cuida, um Deus que ama, um Deus que abençoa, um Deus que nos fortalece, que nos levanta, nos leva, traz ajuda, ajuda que precisamos, ajuda necessária. Tem gente aqui que está cansado porque está se sentindo só, parece que está fazendo tudo sozinho, e Deus diz: está enviando ajuda, a ajuda está chegando. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é o Deus que sonda. Aleluia, aleluia. Aleluia, nós não somos nada, mas Deus é tudo. Aleluia, nós não podemos nada sem Ele. É Ele que faz toda a diferença. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus tem resposta. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor, nós consagramos a Ti a nossa vida, nós consagramos a Ti as nossas atividades, nós consagramos a Ti os nossos projetos. Sabemos que os Teus projetos são maiores do que os nossos. Senhor, não queremos nos rebeliar contra a Sua vontade. Senhor, se há algo que o Senhor está desejando fazer e até agora o nosso coração não se abriu, hoje, Senhor, tira de nós tudo aquilo que está impedindo, Senhor. Tira de nós, porque queremos estar abertos ao Teu agir. Aleluia. Faz aquilo que te apraz, faz aquilo que o Senhor deseja fazer e ser engrandecido das nossas vidas. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, eu quero abençoar a sua vida. Aleluia, eu quero abençoar a sua vida. Aleluia, eu quero abençoar aquilo que você faz, não importa qual seja a sua atividade secular. Deus tem muito interesse em abençoar você. Amém. Deus tem muito interesse em abrir novas portas. Amém. Deus tem muito interesse em te prosperar. Aleluia. Porque a sua vida existe para cumprir os propósitos de Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, entenda isso, os propósitos de Deus são maiores que os seus. Sim, meu Deus. Glória. Senhor, leva-nos na tua paz. Deus, leva. Aleluia, ajuda-nos a passar esta semana de calor, Senhor, te glorificando. Senhor, perdoa se às vezes a gente reclama do calor, porque a gente reclama do inverno também. Perdoa-nos, Senhor, mas queremos nos alegrar porque o Senhor é dadivoso. Temos recebido, Senhor, muito e sabemos que o Senhor tem muito mais para dar. Por isso, antecipadamente, pela fé, te agradecemos por tudo que está chegando, por tudo que vai vir, pela multiplicação, pela abundância, porque cremos que virá em Ti no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as nossas consolações sejam conosco para a igreja de Cristo na terra. E todos nós concordamos com forte